Evangelho, sábado da 9ª semana do Tempo Comum, hoje memória obrigatória de São Bonifácio, Bispo e Mártir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: Tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 9ª semana do Tempo Comum, hoje, memória obrigatória de São Bonifácio, Bispo e Mártir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje também é o primeiro sábado do mês, então a Igreja tem a particular devoção ao Imaculado Coração de Maria, juntamente com a memória de São Bonifácio, Bispo e Mártir. E olha que beleza, como a Santa Liturgia é completa e perfeita e como Deus tem as suas delicadezas e ternuras que nos acompanham ao longo do nosso caminho espiritual. Justo hoje ouvimos a narrativa do óbolo da viúva. Jesus se senta com os discípulos e observa a multidão que lança as moedas no tesouro. E muitos ricos lançavam muitas moedas, mas eis que vem uma viúva e lança 2 moedinhas. E o Senhor faz um louvor ao gesto daquela mulher que, na sua pobreza, em meio a tantas necessidades, em meio a tantas inseguranças, pois se trata de uma viúva, não tem a chance de poder ter o necessário para se manter em sua casa, depende mesmo da caridade dos seus vizinhos e daqueles que estão próximos para poder ter o necessário para viver, e ainda assim teve a ousadia de entregar tudo ao Senhor. Depender somente do meu Senhor. Tudo eu entrego a Ele. Meus irmãos e minhas irmãs, o gesto dessa viúva também foi o gesto do coração da Virgem Santíssima, também foi o gesto do coração de São Bonifácio, Bispo, também deve ser o gesto do nosso coração. Confiarmos tudo que temos e que somos nas mãos do Senhor. Na entrega daquelas 2 moedas, aquela senhora entregava diante do Deus Onipotente todas as suas necessidades vindouras, ou seja, suas preocupações e anseios pelo futuro. Quantas vezes o meu e o seu coração não se agitam pelas coisas que estão por vir? Entrevemos muitas vezes, algumas vezes não, mas muitas vezes, pelo ritmo da própria vida, entrevemos as nuvens que estão adiante de nós e que virá uma tempestade, que virão tempos difíceis, e ela não procura defender-se, ou seja, tirar das próprias forças e da própria iniciativa a resposta para aquilo. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, com toda a sua alma, e ao próximo como a ti mesmo. A oferta do templo cumpre os 2 preceitos. Mas, ao entregar a sua oferta, declara um amor maior e uma confiança maior em Deus do que em si mesma. Ali ela sela com um gesto que abre mão de tomar uma iniciativa por si mesma no cuidado de sua vida.
Em que sentido, Padre? Uma das maiores tentações que nós temos é aquela de, diante das necessidades que se apresentam na nossa vida, tomarmos em nossas mãos as decisões e não mais ouvirmos e nem mais esperarmos em Deus. Ao entregar aquelas 2 moedas, ela não tem outra opção a não ser esperar em Deus. Poderíamos dizer que, para não correr o risco, se queremos fazer uma leitura mais moralista, para não correr o risco de tentar por si mesma pensar e se defender das ameaças que estavam por vir, ou tentar responder àquilo que no futuro lhe espera, ela então entrega tudo. Como fazia São João Maria Vianney, que quando recebia os dons e as doações oferecidas pelos fiéis para a obra social que ele estava começando, próximo a Arnes, tinha a alegria de poder dizer, ele que com muita clareza compreendia que todos os dons que recebia eram ofertas para colocar à disposição dos pobres e para as necessidades daqueles que ele acompanhava. Então, com muita alegria, dizia: meu irmão, quando alguém lhe pedia uma moeda, eu já sou tão pobre quanto você, pois tudo o que me foi entregue, já entreguei àqueles quem o meu Senhor quis, a quem o meu Senhor quis. E dessa forma, respondia com grande amabilidade e depois, obviamente, a todos aqueles que podia, conduzia aonde pudessem receber o socorro necessário em suas necessidades. Mas essa liberdade interior chama a atenção de São João Maria Vianney. De tudo o que tem, imediatamente coloca nas mãos do Senhor. Tudo administra por amor de Cristo. Assim também, nós somos chamados a viver a oferta da nossa vida como administradores que, tomando nas mãos tão grande tesouro, se apressam em confiar esse tesouro nas mãos de um outro, nas mãos de Deus. Quantas vezes faço como aquela viúva fez, de ir até o meu Senhor e dizer: está em tuas mãos, ó Pai, venho minha vida te entregar. Está aqui. A alegria de cumprir aquilo que o Senhor lhe pede acompanha e, ao mesmo tempo, sustenta as angústias desse tempo, porque as suas necessidades não desapareceram, elas permanecem. Mas a alegria de entregar, de ter entregue tudo a Deus, lhe dá o conforto e a esperança que são necessárias para andar para além de tudo isso que está por vir, de todas essas necessidades que por um instante poderiam significar graves ameaças contra a sua própria vida, mas para que conseguisse andar além disso, era necessário ter consigo a alegria e a certeza de que tudo está nas mãos do Senhor. Ver o gesto da viúva como um ato que consolida uma certeza. Voltando àquele discurso que o padre falou ainda há pouco sobre o elemento moral. Consolida uma certeza. Pronto, desse momento em que as moedinhas foram, eu não tenho outro senão esperar na providência do Senhor. Como nós consolidamos as certezas da nossa vida? Vocês repararam que na novena que estamos rezando, todos os dias falamos de consagrar e entregar a nossa vida ao Senhor? Ontem falávamos da oração do oferecimento do dia, entregar tudo a Ele. Como é importante aprendermos esse gesto, o gesto que marcou a vida da Virgem Maria. A Virgem Santíssima em tudo, e tudo em sua vida, ela entregava nas mãos do Senhor. E como nós vimos há poucos dias, celebrando o encerramento do mês de maio, quantas outras graças
O Senhor não confia as mãos da Virgem Maria, como confiou as primícias do Espírito Santo, que foi derramado sobre São João Batista e sobre Santa Isabel, logo após a Anunciação, poucos meses depois da Anunciação. Vejam, meus irmãos, quantas outras graças o Senhor não confia ao Imaculado Coração de Maria, e o que ela faz senão apressar-se em distribuir essas graças em favor de seus filhos e recolher atentamente cada uma das necessidades de seus filhos, nossas necessidades, e se apressa para, junto a seu Filho, suplicar por nós o que é necessário pela nossa salvação. Se apressa em entregar o que dele recebeu e se apressa para a ele entregar tudo o que de nós recolheu. Esse é o coração de prontidão da Imaculada Virgem Maria, e que vem a nós, como veio em Fátima, para pedir penitência, oração e sacrifício. Ou seja, venham unir-se a meu Filho crucificado. Amem e disponham o coração para estar junto com Ele, também em suas dores. Oferecer a nossa vida a Jesus, oferecer a nossa vida com Jesus. A atitude do Senhor diante do templo, ao lado de seus discípulos, é muito marcante para todos nós, porque Ele conhece o íntimo dos corações. Ele sabe o que se passa dentro de cada um daqueles que se aproximam ali do templo. E Ele, conhecendo os corações, fala com tanta clareza a respeito do valor e do significado da oferta daquela senhora. As moedas são um símbolo de uma realidade muito maior que ela ofereceu, que é o seu próprio coração. Mas as moedas também são uma realidade material do seu sacrifício e de sua necessidade. Então aquelas moedas testemunham duas coisas: a profunda entrega que ela fez do próprio coração, e testemunham também a sua necessidade real do socorro e da assistência de Deus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Estão ali representados na entrega daquelas duas moedas. Nem sempre olhamos essa dupla realidade quando lemos o Evangelho de hoje. E o Senhor, ao falar que Deus se alegra da oferta feita por aquela mulher, como, meus irmãos, como pode Deus se alegrar apenas pela oferta que ela fez do coração, sem nascer no coração daquele que é a bondade por excelência, a prontidão de socorrê-la em sua necessidade? Percebem? Mas quantas vezes fazemos a nossa necessidade falar mais alto e ser mais importante do que a oferta do nosso coração? Confia no teu Senhor e Ele virá em teu socorro. Ele que disse que não se esquecerá de um copo d'água oferecido. Como poderá se esquecer das necessidades daquele que humildemente entrega a sua vida em suas mãos? Ele que tem sede do coração dos homens. Ele que tem sede do amor. Ele jamais esquecerá as suas necessidades. Assim como o Senhor não virou as costas para a necessidade daquela pobre mulher. Ela, porém, na sua penúria, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver.
E se foi agradável a entrega do coração, como Deus não tomaria como prontidão socorrer em suas necessidades, meus irmãos? Essa é a nossa certeza. Querem ouvir a narrativa de uma das cartas de São Bonifácio, que hoje celebramos a memória? A gente vê a vida dos santos e às vezes pode ter a impressão de que as páginas sempre foram muito doces e tranquilas. São Bonifácio, nessa carta, que é a que está hoje na liturgia das horas, considera um momento de tensão do seu coração, ou seja, ele também, como bispo, como homem de fé, precisando confirmar o povo no momento difícil em que começam a acender-se as perseguições. Ele escreve também falando sobre os medos que tem no seu coração e o que ele faz. No testemunho hoje de São Bonifácio, a gente vai perceber aquele momento em que a palavra de Deus, que já nos foi entregue, ela precisa ser recordada, e ela vem recordada pelo Espírito Santo para que nós possamos ter forças para enfrentar os desafios da vida. Ou seja, a palavra nos é entregue em muitos momentos, mas em alguns momentos específicos ela precisa se tornar nossa. A gente precisa tomá-la nas mãos como alimento e, ao mesmo tempo, como armas para combater os medos e as angústias que se levantam contra nós. Vamos ouvir então, porque é muito interessante e delicado o escrito de São Bonifácio. Ele nasceu na Inglaterra por volta do ano 673, fez sua profissão religiosa e partiu no 719 para a Alemanha, a fim de pregar o Evangelho e obteve excelentes resultados, porque era uma região completamente pagã. Foi feito bispo e governou a igreja da Mogúncia. E com a ajuda de vários colaboradores, vários de seus irmãos monges, fundou e restaurou diversas igrejas na região da Baviera. Estamos falando da parte norte da Alemanha, centro-norte, se não me engano. Realizou concílios e promulgou leis, realizou inúmeras iniciativas de evangelização, mas por ocasião de uma revolta de um povo chamado Frisões, terminou sendo assassinado no 554. Então, exatamente naquele período em que as agitações aumentavam, escreve São Bonifácio: a igreja é como uma grande barca que navega pelo mar desse mundo, sacudida nesta vida pelas diversas ondas das tentações. Não deve ser abandonada a si mesmo, mas deve ser governada. Olha, é um bispo que está escrevendo, né? Então está falando sobre ele, a competência de governar cai sobre as costas dele. Na igreja primitiva temos o exemplo de Clemente, Cornélio e muitos outros na cidade de Roma, de Cipriano em Cartago, de Atanásio em Alexandria. Sob o reinado dos imperadores pagãos, eles governaram a barca de Cristo, ou melhor, a sua caríssima esposa que é a igreja, ensinando-a, defendendo-a, trabalhando e sofrendo até o derramamento do sangue sem abandoná-la. Ao pensar neles e noutros semelhantes, eu fico apavorado. O temor e o tremor me penetram e o pavor dos meus pecados me envolve e deprime. Salmo 54. Confesso, gostaria muito de abandonar inteiramente o leme da igreja, se encontrasse igual precedente nos padres ou na Sagrada Escritura. Mas não sendo assim, e dado que a verdade pode ser contestada, mas nunca vencida nem enganada, nossa alma fadigada se refugia nas palavras de Salomão, que diz: confia no Senhor com o teu coração e não te fies em tua própria inteligência ou força. Em todos os teus caminhos reconhece-o, e ele conduzirá teus passos e te livrará da queda. Provérbios capítulo 3. E no outro lugar ainda
Diz o Senhor, o nome do Senhor é uma torre fortíssima. Nela se refugia o justo e será salvo. Provérbio capítulo 18. Permaneçamos então firmes na justiça, meus irmãos, e preparemos nossa alma para a provação. Suportemos as demoras de Deus e lhe digamos com confiança: vós fostes um refúgio para nós, Senhor. De geração em geração fostes o refúgio. Salmo 89. Confiemos, queridos irmãos, naquele que colocou sobre nós este fardo e os desafios desse tempo. Por não podermos carregá-lo sozinhos, carreguemo-lo com o auxílio daquele que é onipotente e nos diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11. Fiquemos firmes no combate, meus irmãos, no dia do Senhor, porque vieram sobre nós e pairam sobre nós dias de angústia e de tribulação. Se Deus assim quiser, morramos pelas tantas leis de nossos pais, a fim de merecermos alcançar, junto com eles, a herança eterna. Não sejamos cães mudos, não sejamos sentinelas caladas, não sejamos mercenários que fogem diante dos lobos, mas pastores solícitos, vigilantes sobre o rebanho de Cristo. Enquanto Deus nos der forças, preguemos toda a doutrina do Senhor, ao grande, ao pequenino, ao rico, ao pobre, a todas as classes e idades, oportuna e inoportunamente, como nos ensina São Paulo, tal como São Gregório escreveu em sua regra pastoral e nos transmitiu por herança. Mas permaneçamos na barca que o Senhor escolheu para nós. Belíssimo, meus irmãos. Olha que força, que vigor no coração desse bispo, que com tanta docilidade fala de suas dores, mas ao mesmo tempo, a exemplo daquela viúva que hoje ouvimos no Evangelho, entrega tudo o que tem e chama cada um daqueles que estão sob o seu governo, sacerdotes, diáconos, leigos, a fazerem o mesmo. Reconhece que também eles vivem tempos difíceis e que em muitos momentos podem provar o medo e a inconstância, e os anima a chegar diante do tesouro do templo e entregar suas 2 moedas. Que a Virgem Maria, nossa Mãe Imaculada, que nos acompanha e que nos conduz em nossas vocações para que vivamos segundo o coração de seu Filho, nos ajude todos os dias a entregarmos nossa vida nas mãos do Senhor e a renovarmos, como vimos hoje no testemunho de São Bonifácio, com a Sagrada Escritura. Estão vendo o momento em que aquela palavra que nos tocou lá no retiro espera para ser uma palavra decisiva e de ânimo na nossa vida? Aquela palavra que nós ouvimos e que percebemos que era importante, é depois, nos momentos seguintes da vida, onde nós vamos retomar essa palavra. Como São Bonifácio aqui testemunhou para a gente, ele retoma a palavra para poder encontrar o conforto e a força necessária para manter a oferta de sua vida nas mãos do Senhor e para continuar o itinerário que o Senhor lhe confia. Façamos o mesmo, sob a intercessão do Imaculado Coração de Maria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Bonifácio e da Santíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.